Mateus capítulo 20, versículo 1. A parábola dos semeadores na vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. E saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhe: Por que estiveste aqui desocupado dia todo? Respondendo-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhe disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhe o salário, começando pelo último e indo até o primeiro. Vindo os da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. E ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço justiça? Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero, o que é meu, do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Jesus ainda outra vez prediz sua morte e ressurreição. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 em caminho e lhe disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte, e entregarão aos gentios para que se escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao 3º dia ressurgirá. O pedido da mãe de Tiago e João. Então se chegou a ele mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando, e lhe pediu-lhe um favor. Pergunta-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assente, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabereis o que pedis. Podeis-vos beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhe disse: Bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concebê-lo. Eu, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, e disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário,
Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. A cura de 2 cegos de Jericó. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão acompanhava. E eis que 2 cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas as multidões repreendia para que se calasse, e eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando, Jesus chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nós abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhe os olhos, imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Mateus capítulo 21, versículo 1. Entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jesus e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhe: Ide à aldeia, aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendei e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí, vem o teu rei, humilde, montando em jumento, num jumentinho, criado de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenará. E trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto os que procediam como os que seguiam, clamavam: Hosana, o filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntava: Quem é este? As multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. A purificação do templo. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformeis em covil de salteadores. Jesus efetua cura no templo. E vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana, filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu Jesus: Sim, nunca lestes da boca de pequeninos e criança de peito tiraste perfeito louvor. E deixando-o, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou.
a figueira sem fruto. Sendo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e clamaram: como secou depressa a figueira. Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. A autoridade de Jesus e o batismo de João. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciões do povo, perguntando: com que autoridade faz estas coisas? E quem te deu esta autoridade? Jesus lhe respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou do homem? E discorriam entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditaste nele? E se dissermos do homem, é para temer o povo, porque todos os consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço estas tais coisas. A parábola dos 2 filhos. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: sim, senhor. Porém não foi. Dirigiram-se ao segundo e disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois arrependeu e foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependeste, afinal, para acreditardes nele. A parábola dos lavradores mau. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou de uma sebe e constituiu nela um lagar, e edificou-lhe uma torre, e arrendou-se a um lavrador, e depois se ausentou do país. E ao tempo da colheita enviou os seus servos, os lavradores, para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, e espancaram a um e mataram ao outro, e ao outro apedrejaram. Enviou ainda outro servo em maior número, trataram na mesma sorte. Por último enviou-lhe o seu enviou-lhe o seu próprio filho, dizendo: ao meu filho respeitarão. Vou parar aqui, não dá mais tempo, em nome de Jesus.